estamos dando início à quinta aula do ciclo intitulado A Língua como Objeto de Análise e Matéria de Ensino. No nosso encontro anterior, abordamos o uso do léxico na construção do texto. Focalizamos a metáfora e analisamos um soneto da autoria do poeta piauiense Mário Faustino. Nosso propósito naquele momento foi mostrar como a articulação das unidades do léxico no interior do texto se realiza no sentido de uma construção global do texto. A metáfora se prestou a essa demonstração exatamente porque nós mobilizamos o recurso metafórico generalizadamente na língua e no caso da construção do texto é comum que a metáfora sobressaia como um recurso de construção de uma potencialidade significativa surpreendente. Procuramos demonstrar isso analisando o texto, quer dizer, um soneto de Mário Faustino. Hoje nós vamos trabalhar nessa mesma direção, ou seja, mostrar como os procedimentos da língua, os componentes da língua, os recursos da língua contribuem para construir sentido no texto. E hoje o nosso tema é a contribuição da gramática para a construção do sentido do texto. A ideia mais tradicional que temos de gramática é a de uma disciplina do uso correto da língua. Esse conceito atravessou os séculos. Ele vem, pelo menos, desde da época da colônia grega de Alexandria, aí por volta do século III a.C. E a gramática sempre esteve ligada, nessa história, à atividade pedagógica, ao ensino da língua. E a língua que se ensinava não era exatamente a língua que as pessoas falavam no seu dia a dia, no seu cotidiano. A língua ensinada, apresentada nas gramáticas para o ensino, era uma língua que praticamente as pessoas só dominavam na escrita. E ao longo da Idade Média toda, essa língua foi fundamentalmente o latim. Então nós temos uma tradição que consagrou a gramática como um conteúdo pedagógico. Modernamente, em função do desenvolvimento dos estudos linguísticos, da ciência da linguagem, a gramática passou a ter um conceito muito mais amplo, porque ela está presente não apenas no uso escrito, mas no uso falado, de um modo geral. Porque uma pessoa domina a sua língua nativa, e o domínio da língua nativa para a comunicação, para a interação, inclui o conhecimento das estruturas sistemáticas dessa língua, do sistema de meios de expressão dessa língua, e esse sistema é a gramática dessa língua. De modo que não podemos dizer que uma pessoa não conhece a gramática, uma pessoa é ignorante da gramática de sua língua. Não. Ela só é capaz de se comunicar na sua língua porque ela domina a gramática da sua língua. Então,
Vamos deixar bem isso claro. Bem, essa certeza de que a gramática não é exclusiva, né, da escrita, mas existe a gramática da fala, porque a gramática é um componente da língua. Não importa se é falado ou se é escrito, é um componente da língua. Essa certeza nos apresenta o seguinte questionamento: qual é a relevância, então, de estudar gramática? Historicamente, quer dizer, né, ao longo de toda a tradição dos estudos da língua, a gramática como objeto né, da atividade pedagógica, da atividade de ensino, se justificava por sua utilidade. Que utilidade era essa? Estudava-se a gramática para dominar uma determinada maneira de utilizar a língua, que é a escrita. Então, vai-se aprender a escrita e é necessário que se aprendam as regras da escrita. Então, essa finalidade utilitária justificava o estudo da gramática. Mas no momento em que se diz que a gramática está presente em todos os usos espontâneos da língua, que não, né, a prática comunicativa oral se desenvolve com base no uso de regras de gramática. E é verdade. Então, pergunta-se, se eu não preciso desse conhecimento para praticar a língua, para que eu vou estudar gramática? É aí que, então, entra a discussão. O estudo da gramática, dentro dessa perspectiva, é um estudo de natureza científica. Não é um estudo com uma finalidade utilitária, mas é um estudo com a finalidade de construir um conhecimento sobre a linguagem. E construir um conhecimento sobre a linguagem é o mesmo que construir, por exemplo, um conhecimento sobre o processo digestivo. Eu não preciso saber, né, como é que o alimento percorre todo o meu sistema digestivo para me alimentar, para comer. Não preciso desse conhecimento. Esse conhecimento se apresenta, portanto, como um conhecimento de natureza estritamente científica. Assim também pode-se estudar a língua, assim também pode-se estudar a gramática. Há linguistas, não é? Há autores modernos, contemporâneos, que defendem esse ponto de vista. Por exemplo, é o caso do professor Mário Perini, que vem desenvolvendo toda uma reflexão nesse sentido. Qual é o lugar do estudo da gramática na escola fundamental, na escola média, enfim. A finalidade é desenvolver nos alunos a capacidade da observação, a capacidade da generalização, a capacidade científica, enfim. É essa a questão que se apresenta hoje para nós. Então pode-se dizer que há, de um lado, né, um estudo da gramática ainda numa perspectiva pedagógica, que é, né, a de aquisição de um sistema gramatical que não é o que se domina para o uso corrente, o uso espontâneo da língua, mas sim, né, para dominar a escrita ou para dominar a chamada língua padrão, tanto para a leitura como para a produção do texto. Discute-se se há efetivamente relevância em conhecer a nomenclatura, conhecer todo o mecanismo, né, estrutural, etc. Questiona-se isso. Essa já é uma outra história. E, por outro lado, existe o estudo gramatical com o perfil científico. E claro que esse estudo gramatical tanto se refere à escrita como se refere à fala. Bom, de qualquer modo, a gramática é um objeto pertinente, né, no conjunto dos conhecimentos que devemos desenvolver no espaço da escola fundamental ou da escola média. Bom, vamos então comentar
alguns exemplos que devem ilustrar a contribuição da gramática à construção do significado de um enunciado. Inicialmente, vamos comparar 5 versões de um enunciado, né, que retrata um fato bem objetivo, né, como se fosse um enunciado estritamente informativo, jornalístico. A frente fria chegou ao rio, derrubou a temperatura e deixou o mar revolto. O que temos aí? Um encadeamento, né, de 2 fatos que devem acontecer nessa ordem, né? Ou seja, chega a frente fria, a temperatura cai, o mar fica agitado. Na segunda, teríamos o seguinte: a frente fria chegou ao rio, deixou o mar revolto e derrubou a temperatura. Enquanto na primeira formulação a queda da temperatura vem em primeiro lugar e a agitação das ondas vem em segundo, como se houvesse uma relação, de causa e efeito ou uma relação cronológica, na segunda, essa relação cronológica de causa e efeito não está mantida. Então não há nenhuma incoerência. Apenas está se dizendo que as duas coisas aconteceram. Numa terceira versão teríamos: a frente fria que chegou ao rio derrubou a temperatura e deixou o mar revolto. Notem que agora a informação da chegada ao rio não é mais um enunciado, não é mais uma informação posta no mesmo nível das outras duas, mas na verdade ela vem como uma informação adicional, que serve para servir de modificador de a frente fria, que chegou ao rio. Essa mesma estrutura vai reaparecer agora na número 4. A frente fria que chegou ao rio, além de derrubar a temperatura, deixou o mar revolto. Agora nós introduzimos um além de, que serve para unir as duas últimas informações, para dizer que as duas coisas acontecem. Acontece uma e acontece a outra também. Porém, agora, a ideia da adição é indicada por além de. O que faz um além de? Um além de realça a informação que ele introduz, põe em destaque. Mas não é apenas um realce, não é apenas um destaque. Está nos dizendo também que aquela informação é previsível, que aquela informação é 100% compartilhada em virtude do nosso conhecimento das coisas, de como as coisas se passam. Por quê? Com a chegada da frente fria, fatalmente a temperatura cai. Mas a agitação das águas do mar não é uma consequência óbvia, não é uma consequência fatal. Então não se trata de uma informação 100% previsível. Vejam o que poderia acontecer no enunciado 5, em que nós invertêssemos a posição da agitação do mar e da queda da temperatura. A frente fria que chegou ao rio, além de deixar o mar revolto, derrubou a temperatura. Nós estamos agora diante de um enunciado em que o que é realçado é a informação da agitação das ondas. E a informação sobre a queda da temperatura fica, não que fique num segundo plano, mas fica apresentada em terceiro lugar. Ora, o problema dessa construção é que o além de vem introduzir a informação que não é 100% previsível. Esse é o papel do além de. O além de deve nos informar sobre alguma coisa que já é compartilhada, que já é conhecida. Então, nós produzimos um enunciado que tem uma incoerência, uma vez que a informação que é parcialmente previsível, não 100% previsível, foi realçada pelo além de. Então, notem que as nossas escolhas sintáticas devem seguir também os princípios da coerência do pensamento, a coerência do raciocínio. Vamos então ao nosso segundo exemplo.
Agora eu me sirvo de um texto corrido, na verdade um texto mais extenso, é um texto em prosa, da autoria de Luiz Fernando Veríssimo. O que eu vou apresentar inicialmente, no entanto, não é o texto original do Luiz Fernando Veríssimo. O que eu vou apresentar é uma versão, né, uma modificação desse texto. Depois vamos ver em que aspecto essa modificação foi realizada. Posso adiantar que é uma modificação realizada no plano das escolhas gramaticais. Eu estou num restaurante com nome francês. O cardápio é todo escrito em francês. Só o preço está em reais, muitos reais. Eu pergunto o que significa o nome de um determinado prato ao maître. Tenho certeza que o maître está se esforçando para não rir da minha pronúncia. O maître levará mais tempo para descrever o prato do que eu para comê-lo, pois o que vem é uma pasta vagamente marinha em cima de uma torrada do tamanho aproximado de uma moeda de R$1, embora custe mais de 100. Eu como de um golpe só, pensando no que os operários são obrigados a comer. Minha acompanhante pergunta qual é o gosto e eu respondo que não deu tempo para saber. Ora, nós estamos vendo que se trata de um relato, né, de um acontecimento, um fato ocorrido em um restaurante. O fato é relatado no momento em que o fato acontece. Né? Quer dizer, o verbo está no presente. Eu estou no restaurante com o nome francês. Como se ele se debruçasse, está ali na mesa, né? Pega o papel e começa a escrever aquele relato. Então tudo se passa no mesmo momento em que é relatado. Né? É isso que acontece, por exemplo, nos relatos de competições esportivas. Né? Quer dizer, o narrador tem que relatar o que está se desenvolvendo diante dele. É mais ou menos isso que acontece aqui. Agora vejam como é o texto original. Você está num restaurante com nome francês. O cardápio é todo escrito em francês. Só o preço está em reais. Muitos reais. Você pergunta o que significa o nome de um determinado prato ao maître. Você tem certeza que o maître está se esforçando para não rir da sua pronúncia. O maître levará mais tempo para descrever o prato do que você para comê-lo, pois o que vem é uma pasta vagamente marinha em cima de uma torrada do tamanho aproximado de uma moeda de R$1, embora custe mais de 100. Você come de um golpe só pensando no que os operários são obrigados a comer. Sua acompanhante pergunta qual é o gosto e você responde que não deu tempo para saber. Ora, nós estamos diante de um texto que, essa é a versão original, que se apresenta, diferentemente do anterior, apenas pelo uso da pessoa gramatical. Enquanto o primeiro texto é relatado na primeira pessoa, isto é, o narrador é o personagem, no texto original, o narrador supostamente é um e o personagem é outro. O personagem seria o ouvinte, né? Ou o leitor. Ora, o que nós vemos, entretanto, aqui na construção desse texto é que não é isso que acontece. Aqui, mais uma vez, o narrador e o leitor, ou o ouvinte, ou o interlocutor destinatário, é uma mera ficção discursiva, não é? Porque o texto está sendo construído para formular uma situação hipotética. Então vejam que podemos nos servir, né, do pronome pessoal da segunda pessoa, no caso você, para construir uma situação hipotética. Não é assim normalmente que nós, né, para isso normalmente que nós empregamos as formas da segunda pessoa, da pessoa, né, do interlocutor. Mas nós empregamos até com uma frequência o você para criar uma situação hipotética, como se nós estivéssemos convidando o interlocutor imaginário, a imaginar a situação, né? Ou seja, para criar uma situação hipotética e relatar uma experiência que, na verdade, é uma experiência nossa, né? Transferindo-a para a experiência do nosso interlocutor. Então vejam mais uma vez, né, como o conhecimento gramatical contribui para a percepção, a compreensão do sentido.
Bom, vamos então passar agora à análise de um texto do poeta João Cabral de Melo Neto, que se intitula Imitação da Água. O que caracteriza esse texto é um complexo encadeamento de uma construção sintática. Que construção sintática é essa? A oração adjetiva, né? Quer dizer, aquela estrutura introduzida por um pronome relativo que, com o papel de realçar o atributo, uma característica de um elemento, né, central do poema, que é a onda. Imitação da Água, como verão, é um poema que projeta o tempo todo a ideia da ambiguidade, né, da dubiedade. Então vamos ver. De flanco sobre o lençol, paisagem já tão marinha, a uma onda deitada na praia te parecias. Uma onda que parava, ou melhor, que se continha, que contivesse um momento seu rumor de folhas líquidas. Uma onda que parava naquela hora precisa em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila. Uma onda que parara ao dobrar-se interrompida, que imóvel se interrompesse no alto de sua crista e se fizesse montanha, por horizontal e fixa, mas que ao se fazer montanha continuasse água ainda. Uma onda que guardasse na praia cama finita a natureza sem fim do mar de que participa, e em sua imobilidade que precária se adivinha, o dom de se derramar, que as águas faz femininas. Mas o clima de águas fundas, a intimidade sombria e certo abraçar completo que dos líquidos copias. Ora, o título de um poema pode dar uma boa pista do sentido a ser percebido na leitura. Este é exatamente o caso de Imitação da Água. Esse poema de João Cabral de Melo Neto tem por tema a representação de uma semelhança. Observe na primeira estrofe, né, o uso do verbo parecer, parecias, e na última estrofe o uso do verbo copiar, né, copias. Trata-se da natureza dúbia, cambiante, ambígua de uma visão, a visão da mulher deitada no lençol. De flanco sobre o lençol, lembra logo a imagem, né, da onda se erguendo na superfície do mar. Esse título pode ser lido em dois sentidos. A ambiguidade já começa por aí. Um, em que a água é agente da imitação. A água imita alguma coisa. E outro em que a água é objeto da imitação. Alguma coisa imita a água. Que coisa é essa? A quinta estrofe fornece a resposta. A montanha. E desfaz a ambiguidade. A água, erguendo-se como onda, assume a forma da montanha. Essa semelhança, no entanto, só é afirmada em seu contorno visual, né, horizontal e fixa, pois é negada em sua substância, isto é, ela permanece água ainda, e duração, já que a sua imobilidade é precária. A imitação da água pertence
ao livro Quaderna, que é uma espécie de irmão gêmeo do livro Serial. Nesses dois livros se encontram muitos poemas construídos mediante o processo da reiteração, né? Como nós vimos, né? Ao final de cada estrofe, cada estrofe termina, né, de uma forma que é, digamos, de certo modo, retomada na estrofe seguinte, né? Uma onda, e assim vai. A primeira estrofe é como uma espécie de lead, né, de uma notícia de jornal. O restante do poema desenvolve o conteúdo, né, sintetizado nesse início. O poema vai sendo composto como uma sucessão de ideias que vão se desdobrando a partir de um tópico discursivo ou núcleo semântico fundamental. No caso deste poema, esse núcleo, né, esse tópico, é representado por uma onda. Para realizar esse projeto de construção, o poeta retira de uma estrofe uma unidade de informação e acrescenta dados novos a respeito dessa unidade de informação na estrofe seguinte. Em Imitação da Água, a primeira estrofe resume o símile, né? Essa comparação né, por meio né, de uma identificação de duas coisas, geralmente por meio do verbo ser. E as 7 estrofes restantes vão desdobrar esse símile. Quer dizer, na primeira estrofe, esse símile é estabelecido pelo verbo parecer, né? O símile é inscrito pela forma verbal parecias. A realidade imediata, isto é, né, a visão da mulher deitada no lençol, lá de flanco sobre o lençol, evoca uma imagem análoga, uma onda deitada, que ocupará o espaço do poema até o penúltimo verso. O poema se esgotaria na primeira estrofe se a proposta do poeta fosse a fixação simples da semelhança entre a mulher, que é o conceito implícito, e a onda. Mas ele abandona esse conceito implícito, que é o termo comparado, e se detém no comparante, que é a onda, cuja natureza indaga e disseca, a fim de alcançar a comparação perfeita, isto é, uma referência para o signo onda que incorpore os atributos do signo mulher. Essa referência não se encontra na realidade, ela só existe como obra da linguagem. E para construir essa referência, o poeta se vale de 2 procedimentos entrosados: a acumulação e a retificação, né? Porque ele vai sempre retificando, ou seja, tentando corrigir alguma coisa que não ficou explícita, não ficou clara. Esses 2 processos são realizados por meio de recursos gramaticais variados, entre os quais sobressai a construção da relativização, ou seja, né, do emprego quase que obsessivo da construção adjetiva introduzida por quê? Existem nada menos que 14 orações adjetivas, né, 13 introduzidas pelo que e uma com esse que implícito.
Bem, o processo retificador tem um papel central na construção de sentido desse poema. Por quê? Porque a retificação é uma estratégia de caracterização precisa. É preciso dizer, né, que a coisa é segundo uma primeira impressão, para, em seguida, depois, né, de um exame mais atento, retificar essa impressão no sentido de uma expressão mais precisa. O primeiro operador de retificação é o ou melhor, na segunda estrofe. Por meio dele, parava, que denota a interrupção espontânea do movimento, dá lugar a se continha, uma construção reflexiva, com um verbo que indica uma ação voluntária. Parar é espontâneo. Conter-se não. Conter-se depende de uma deliberação, de uma intenção. Ou seja, de um agente que assume conscientemente o controle do próprio ato. O verso seguinte procede a uma segunda retificação. Continha, né, que é a forma do modo indicativo, dá lugar a contivesse, que é uma forma subjuntiva. Essa transição para o modo subjuntivo se dá justamente no momento em que é introduzido o primeiro comparante da onda. Não obstante implícito, a onda é metaforizada como árvore, não é? Rumor de folhas líquidas. A acumulação continua nas estrofes seguintes, em que são introduzidos novos comparantes. Animal, né, em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila. Elevação de terra, e se fizesse montanha. As três comparações acrescentam traços de sentido sensorial. Audição e tato na sinestesia, rumor de folhas líquidas, e visão nas demais. A estabilidade de e se fizesse montanha é retificada por continuasse água ainda, com a devida marcação da adversativa mais. A perfectividade da forma verbal parara, que é um pretérito mais que perfeito, né, empregada na quarta estrofe, denota o estágio final do processo de se erguer da onda, que se faz, desse modo, montanha. A partir já da quinta estrofe, desenha-se o processo de retorno ao dado inicial, isto é, a mulher deitada, com a progressiva desconstrução da onda. Repõe-se o cenário de intimidade, vejam lá, né? Praia, cama, e a mulher reaparece num estereótipo cultural, né? O dom de se derramar, que as águas faz femininas. A última estrofe completa a interiorização do cenário, o retorno ao espaço de intimidade, e a mulher reaparece integral, não mais como alvo estático do olhar, de flanco sobre o lençol, o que na primeira estrofe era a aparência, parecias, deu lugar ao ser na dimensão concreta, copias. Os termos abraçar e copiar, e copias, o primeiro um substantivo, né? O abraçar. O segundo um verbo, mas ambos referentes a atos deliberados ou conscientes. Agora ambos retratam a mulher no papel de sujeito na cena amorosa. Não é? Vejam que é e certo abraçar completo que dos líquidos copias. Desde o primeiro encontro deste ciclo, meu foco foi o texto.
entendido como objeto em que se materializa o dom que singulariza a espécie humana no conjunto da vida. Nós nos entendemos e nos desentendemos por meio de textos. O ensino, o estudo da língua, tem um único objetivo: dominar a arte de compartilhar as experiências simbólicas que os textos propiciam. Vivemos moldando textos e sendo moldados por textos. Enquanto artefato feito de palavras, o texto tem um dono, o seu autor. Mas na qualidade de fenômeno discursivo e, portanto, interacional, que é onde reside o seu sentido, ou onde residem os seus sentidos, o texto não é de ninguém, porque é de todos. O sentido é mutante, já que vale acima de tudo por sua serventia histórica entre os homens. Fenômeno interacional por excelência, o discurso e os textos com que ele se materializa é um jogo, é um intercâmbio, uma negociação em cujo centro está o sentido. Eis porque o sentido flui e se desdobra em metamorfoses, em que cada leitor descobre uma face única e irrepetível. Essa face tanto pode apurar a percepção do mundo que rodeia o leitor, quanto pode permitir que aflore de suas entranhas a resposta a uma antiga indagação. O sentido tem suas artimanhas. Às vezes, ele dorme nas dobras do inconsciente do autor do texto. Mas como tem sono leve, ele pode usar do dom da dissimulação e descer à sombra das palavras. Nessas ocasiões, não basta trazer os olhos abertos. É sempre bom ter à mão uma lanterna que revele as camadas menos óbvias do texto.